Fala galera, tranquilo, beleza? Hoje eu vou vir aqui para falar sobre o jogo entre São Paulo e Racing, jogo 3-1 pro São Paulo lá em Avejaneiro, no estádio do Racing, né, no El Cilindro. Gols de Rigoni, 2 inclusive, e Marquinhos, um menino de 18 anos que acabou brilhando. Foi uma aposta do Crespo pro jogo, uma escalação ousada do Crespo inclusive, sem o Luan, né, que aparentemente está um pouco cansado também. E acabou dando certo, o Marquinhos deitou no jogo e o São Paulo foi muito bem. O São Paulo ganhou pela segunda vez da sua história na Libertadores lá na Argentina, né? Outra havia sido em 2005. Em 2005, inclusive, tem várias, vamos poder dizer assim, coisas parecidas com o que vem acontecendo nesse ano com o São Paulo, né? Várias superstições para aqueles torcedores mais supersticiosos, né? Mas vamos lá falar sobre a escalação do São Paulo. Ah, e outra coisa, o São Paulo agora espera o adversário do jogo entre Palmeiras e Universidade Católica. O primeiro jogo o Palmeiras ganhou e jogam logo mais, né? Quem ganhar enfrenta o São Paulo nas quartas de final. O São Paulo, se o Palmeiras passar, joga o primeiro jogo em casa e o Palmeiras joga o segundo jogo na casa deles, no Allianz Parque no caso. Bom, a escalação vem naquele mesmo esquema de sempre, né? Aquele 3-5-2, né? Que é o esquema que o Crespo mais usa, tudo, porém com uma peça diferente ali, que é o Sara ali, jogando como segundo volante, né? Mas vamos começar lá do Volpi. O Volpi, que acaba podem se dizer que falhou no único gol do Racing, inclusive, né? Que ele não pulou, tudo, mas era uma bola que provavelmente ele não ia pegar, foi bem no canto, mas eu acho que ele tinha que ter pulado. Ele tinha que ter pelo menos tentado, mas depois ele impede o Racing de fazer o segundo gol. Foi muito importante nesse lance que o Racing ia diminuir e ali podia ser que o São Paulo acabasse cedendo, porque a gente já viu contra o Lanús como foi, né? Mas ok. E também no Lanús é um pouco diferente também, né? Não vamos comparar tanto assim a situação. Daí ali pela direita, na linha de três de zagueiro, né? O Arboleda absoluto na cabeça, e o Miranda também, né? Mas o Arboleda foi muito bem, cobrindo os espaços que o Igor Vinícius deixava, né? Os jogadores passavam pelo Igor Vinícius, o Arboleda sempre estava lá na sobra, foi muito bem. O Miranda pelo meio, absurdo o Miranda. Eu vou até colocar aqui o lance do gol, eu espero que a Conmebol não peça direitos autorais, tudo, né? Daí eu não tenho que tirar. Mas olha o pé de ferro que o Miranda faz com o jogador do Racing. E depois do lançamento que ele dá pro Marquinhos nas costas da defesa, né? O lançamento ali pro Marquinhos correr nas costas da defesa. Muito bonito, muito... Pô, é até inexplicável o que o Miranda jogou nesse jogo, né? Absoluto na cabeça, ganhando todas as divididas, fazendo cobertura quando precisava. O Miranda foi impecável de novo, né? Ele havia sido já impecável no jogo da fase de grupos contra o Racing, né? Deu o Léo Pelé ali pela direita não, me desculpa, pela esquerda, né? Não foi um jogo de tão destaque do Léo Pelé, mas foi beleza, impedir algumas subidas do Racing, principalmente no primeiro tempo ele conseguiu impedir as subidas do Racing ali pelo lado dele. Daí ali no meio o Lisieiro que entrava na defesa, né? Fazia uma dupla de zaga com o Miranda ali na saída de bola e daí o Arboleda e o Léo abriam como laterais para dar amplitude pro São Paulo, né? Isso daí é uma movimentação interessante que ajuda o São Paulo a espaçar o Racing, o Sara vir pelo meio para receber a bola, o Benítez muitas vezes receber a bola, né? E o Lisieiro foi muito bem também. O Sara, que acaba tendo que abdicar de sua principal característica, que é chegar à frente, ele chega no começo do jogo, inclusive, em um lance ali, né, que ele o chute dele acaba passando perto, mas ele tem que abdicar de chegar sempre lá na frente, como ele gosta, como ele mais joga, para jogar ali como segundo volante. Mas foi muito bem, o Sara ajudou demais na marcação em alguns momentos quando o São Paulo foi mais pressionado pelo Racing, ali depois do terceiro gol do São Paulo, inclusive, né, que o São Paulo abriu 3-0. O Sara ajuda demais, às vezes até parecendo que o São Paulo tá numa linha de 6, de tão recuado que tá o Sara para ajudar o Igor Vinícius ali, né, na marcação. Daí ali nas alas, o Wellington pela ala esquerda, o Wellington muito bem na pressão, o Wellington bem na marcação, né? Ele vai muito bem pressionar quando o São Paulo sobe para pressionar qualquer equipe, inclusive, né? Mas em específico o Racing, né? Só que tem um problema que tá acontecendo com o Wellington, que é o cruzamento, né? O Wellington tá errando muito cruzamento. Nesse jogo não necessariamente errou tanto, mas quando teve oportunidade acabou errando. Ele não tá tão bem ofensivamente quanto ele ia antes, né? Daí do outro lado o Igor Vinícius, que fez um jogo bem ruim, o Igor Vinícius, matou 3 contra-ataques do São Paulo, 2 contra-ataques mais especificadamente, né? E daí uma outra chance que ele acaba roubando a bola, saindo lá dentro da área do Racing, né? Ele tem a chance de disparar e sai com a bola lá dentro da área do Racing e acaba errando o último passe, né? Que é um grande defeito do Igor Vinícius, dentro da área, né? No último passe, na finalização, ele tem esse defeito, né?
mas o Igor Vinícius traz profundidade para a equipe, né? Coisa que o Orejuela, por exemplo, naquele momento é de crer que ele não iria dar tanto quanto o Igor Vinícius, né? Mas, em compensação, na saída de bola, ele conseguia fazer uma boa saída de bola quando o Benítez vinha ajudar ele, ou inclusive o Rigoni até em alguns momentos, aproximava dele. Senão ele acabava esticando a bola pro Marquinhos e o Marquinhos não tinha altura para disputar com os zagueiros do Racing, né? Daí, ali um pouco mais à frente, o Benítez, que dá um passe lindo pro Marquinhos, no gol do Marquinhos, né, no segundo gol do São Paulo. O Benítez que foi bem também, né? Não foi nada espetacular, mas foi bem. Daí lá na frente o Rigoni e o Marquinhos, que dupla. O Marquinhos, menino de 18 anos, que dá um gol, que faz um gol e dá uma assistência. Rigoni, 2 gols, né? O que vem sendo o principal jogador da equipe de São Paulo. Marquinhos substituiu muito bem Pablo, Vitor Bueno, quem seja, Éder, Luciano, né? E pode ser que ele acabe continuando, tendo uma continuidade ali enquanto não chega o Benedetto, que é uma especulação que vem acontecendo, né? Mas Marquinhos foi muito bem, foi brilhante, atacou muito bem as costas da defesa, né? Eu inclusive antes do jogo falei no meu Twitter, inclusive, sobre isso, que seria muito interessante o Lisieiro tá ali, que dá bons lançamentos, e o Rigoni e o Marquinhos sabem explorar, porque eles têm velocidade e gostam de atacar as costas da defesa, né? Falei que ia ser interessante, e eles fizeram isso muito bem. O Rigoni ali, 2 gols, impecável. Ele não foi tão brilhante assim no jogo também, mas pelos 2 gols foi muito bem, né? Mas ele não foi tão brilhante quanto nos outros jogos. Mas também tem até a questão física, né? Que o Rigoni não tá 100%. Tanto que eu queria que ele tivesse saído um pouquinho antes, porque eu não queria prejudicar a questão física dele, né? Outra coisa aqui que eu vou falar sobre o Marquinhos é que ele fez o que muitos esperavam do Rojas, né? Tacar as costas da defesa com velocidade ali, se adaptando, se adaptar por jogar pelo meio, que os dois são pontas de origem, né? Mas o Marquinhos acabou se adaptando nessa posição. E o Marquinhos foi muito bem no que muitos esperavam do Rojas, né? Mas o Rojas já havia se mostrado no Paulistão que ele não conseguia jogar pelo meio, que ele tinha que jogar pelo lado, recebendo a bola de lado e não de costas, com espaço para correr e driblar. E o Marquinhos se mostrou um jogador versátil. E o Marquinhos não é o primeiro jogo que ele joga bem também. Contra o Bahia ele entrou muito bem, fazendo facão ali, atacando as costas da defesa bem. E ele atraiu a marcação do Bahia. Os defensores do Bahia ficaram com atenção nele ali no momento do gol do São Paulo, que o Reinaldo segura a bola para o Marquinhos ultrapassar. E o Lisieiro infiltra enquanto o Marquinhos vai ameaçando, né? Ele vai fazendo assim, ameaçando e vai atraindo a atenção da defesa do Bahia, né? Bom, aqui o que eu tinha até colocado no Twitter antes, né? Para começar a falar aqui de um destaque. É que eu achava interessante a escalação do Lisieiro, que tem uma boa bola longa, o Rigoni e o Marquinhos que atacam bem as costas da defesa, justamente porque o São Paulo teve muita dificuldade em jogar com o Racing lá em Avejaneda com a bola no chão, né? Teve muita dificuldade porque o Racing povoou bastante o meio de campo, tudo, e fez a pressão no São Paulo e dificultou bastante o São Paulo. E daí eu achava interessante a escalação deles. Os passes não saíram do Lisieiro, mas acabou que o São Paulo atacando a profundidade chegou no resultado, né? Primeiro o passe do Miranda, depois do Benítez, e depois uma tabela ali que daí o Marquinhos se enfia ali também. E daí não me vem na cabeça, creio que seja o Wellington, que dá o passe pro Marquinhos para ele tocar a bola depois pro meio pro Rigoni, depois da disparada dele, né? Mas não é só nesses momentos também, o São Paulo tem outros momentos. O Marquinhos tem uma chance lá no começo do jogo também, né? Que ele acaba não conseguindo chutar, o jogador do Racing consegue cortar. Outro que ele estava impedido um pouquinho, né? Daí o bandeirinha levanta a bandeira. E outra que o Rigoni vai passando, fazendo um facão atrás do zagueiro do Racing. Porém, o Benítez prefere segurar um pouco mais a bola e abrir no Sara, que é inclusive a chance do Sara de fazer o gol ali, que a bola passa perto, né? Mas que o Sara teve somente essa chance chegando um pouco mais à frente. Que foi lá no começo do jogo ainda, vai. Não começo tanto assim também, vai, uns 15 minutos, de 15 a 20. Mas concluindo que isso daí foi a chave do jogo do São Paulo, né? Basicamente. Essa exploração da profundidade nas costas da defesa. E isso daí o São Paulo já tinha feito muito bem contra o Inter, né? Pra não se esquecer que aquele jogo lá foi excelente, né, nesse aspecto. Bom, agora pra falar que depois que o São Paulo faz o terceiro gol e basicamente todo mundo já acha que liquidou o jogo, né? O São Paulo começa a sofrer bastante pressão do Racing e tem dificuldade na transição ofensiva. Quando teve a chance, o Igor Vinícius acaba perdendo o contra-ataque, né? Errando o passe, o último passe do contra-ataque. Ou, por exemplo, numa chance que ele teve ali com o Rigoni, o Rigoni tocou pra ele tocou pro Rigoni, o Rigoni devolveu nele e ele foi devolver pra trás no Rigoni. E daí tem esse problema, né? Do Igor Vinícius. Mas ok, falar aqui sobre a marcação enquanto isso. São Paulo acabava marcando num 5-4-1,
com a linha de 5, né? Os alas desciam e faziam ali. Daí fazia uma linha de 4, com o Marquinhos caindo ali pela esquerda. Lisiero e Luan pelo meio, né? O Luan acaba entrando no lugar do Benítez, 4 minutos depois que saiu o gol, por aí. E o Sara ali pela direita, né? O Sara, inclusive, ajudando muito o Igor Vinícius em momentos, parecendo até que tinha uma linha de 6 do São Paulo, né? E o Rigoni mais isolado lá na frente. Daí depois acontece algumas trocas. Nestor entra no lugar do Lisiero e ele faz ali a função do Lisiero. Marquinhos sai, entra Reinaldo. Reinaldo vai para a linha de 5 e o Wellington vai para a linha de 4 subindo, porque o Wellington ele consegue pressionar melhor, né? E tem mais velocidade que o Reinaldo, tudo. E aqui depois agora eu vou falar umas coincidências que vem acontecendo, né? Primeiro, São Paulo ganhou o Paulistão e o time inglês ganhou a Champions, certo? São Paulo enfrentou um argentino e ganhou do argentino, né? Lá na Argentina, 2 vezes na história, uma em 2005 e outra agora. Enfrentou o Palmeiras nas quartas de final, pode enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Enfrentou o River na semifinal, pode enfrentar o River na semifinal. Enfrentou um brasileiro na final, do outro lado da chave tem 3 brasileiros, né? Inter, Fluminense e Flamengo. Um deles é rubro-negro, igual o Atlético Paranaense, Flamengo no caso. Um deles não tem Libertadores, Fluminense, como o Atlético Paranaense não tinha e não tem ainda, né? E essas são as coincidências. Outra também é que o São Paulo começou mal no Brasileirão, né? O São Paulo foi mal naquele Brasileirão, inclusive, né? Mas começou perdendo pro Fluminense, né? Esse ano não perdeu, mas não ganhou também, né? Empatou. E não tá indo bem no Brasileirão. Outra coisa é que a final da Champions foi em Istambul, e essa era para ter sido em Istambul, mas não foi por conta da Covid-19. E daí acabou sendo em Porto, mas lá foi em Istambul, né? Tanto que aconteceu o milagre de Istambul, que o Liverpool tomou 3-0 do Milan no primeiro tempo e depois conseguiu empatar e depois ganhar nos pênaltis. E só aqui para curiosidade, o técnico do São Paulo, Crespo, estava jogando naquela final, inclusive fez 2 gols, só que ele perdeu a final, acabou perdendo a final, né? Para complementar também, a vitória na Argentina foi por 3-2 contra o River. E agora foi por 3-1 contra o Racing, fazendo 3 gols de novo, né?